Você já parou para perguntar quais são os heróis do dia a dia? Quem são aquelas pessoas que inspiram, que mudam a vida, que modificam e trazem novas realidades, novo pensar, um novo mundo? Muitas vezes ele está ali, ao seu lado. Muitas vezes ele está no Instagram. E é por isso que a gente está aqui hoje. O podcast Mais e Mais está trazendo hoje o Alisson da Verdade, um jovem empreendedor que tem uma garra, uma história fantástica e que vai para mostrar para vocês em casa que quando você tem um sonho, um propósito, você pode ir além. Fica conosco até o final e surpreenda-se com os insights, com os gatilhos e com todo esse know-how que o Alisson vai levar para você de casa hoje. Seja bem-vindo, Caetano, Washington. Alisson, vamos começar perguntando: qual a história que você conta de você? Qual a sua narrativa de vida? Olha, primeiramente eu gostaria de agradecer a esse público de vocês e a todos vocês pela oportunidade. E olha, minha história é de garra, né? Porque assim, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente não desiste e a gente vai até o final. Então, assim, quando eu, quando eu comecei que eu queria mudar de vida, eu, eu ficava pesquisando muito na internet. Pesquisava assim, caraca, como é que eu vou conseguir como chegar nesse objetivo? Como é que eu vou conseguir? E aí, eu trabalhava num restaurante na época, né, e nessa época que eu trabalhava no restaurante, eu gerenciava, tomava conta ali do pessoal, e eu ficava assim: "Caraca, como é que eu vou mudar de vida?". Aí eu fiz, eu acho que poucas pessoas fazem isso, mas eu joguei no Google, né, comecei a pesquisar sobre um curso que eu queria fazer, e eu fiquei pesquisando, assim, uns 2 dias insanamente, e aí eu descobri a ourivesaria, e aí eu não parei, fui estudando, buscando, e as coisas foram fluindo naturalmente com o tempo, né. Qual que era o seu propósito? Porque algo te incomodava. Você tinha esse propósito de mudar, porque você, obviamente, queria uma vida melhor. Mas o que tocava seu coração? O que te motivava a ir além? Olha, assim, eu queria ganhar mais. Essa é a verdade, eu queria ganhar mais dinheiro, Aham. e a rotina de restaurante, ela é muito pesada. Eu chegava para trabalhar 11 horas da manhã, saía meia-noite, 1 hora, 2 horas, dependendo ali no verão, né, que é a época que a gente mais trabalha. E eu falei: "Pô, eu preciso ganhar mais, eu não quero ficar nessa loucura para sempre, uma hora eu tenho que ir e ganhar dinheiro". Eu fui juntando um dinheirinho e aí eu comecei a achar uns cursos pela internet, eu falei: "Olha, é isso, vou ver se é". E e fui estudando. E é interessante você falar sobre isso, porque é o seguinte: nós não fomos educados para ganhar dinheiro. Nós não fomos educados para ser rico. Pelo contrário, a gente escutou a vida inteira as pessoas falarem assim: que é isso? Quem tem dinheiro é malandro. Não, para que que você vai querer isso? Ou é filho de político, ou é filho de bandido. Então nós não fomos educados para isso, o que é muito diferente. Porque você vem numa geração para falar assim: opa, eu quero fazer a diferença. Eu não quero mais viver nesse paradigma, né, Caetano? Verdade. Pô, É, a gente tem uma perspectiva, né, da educação, a questão cultural, né, mas cada um entende de uma forma, né, sobre dinheiro, cada um pensa diferente sobre dinheiro, né. Eu já eu já fui ensinado assim, desde criança, faça primeiro o que é preciso ser feito para depois fazer o que você gosta. Então eu carreguei isso comigo. É muito bom, professor, né? Tanto que hoje meu ramo é um ramo, assim, ramo de supermercadista é um ramo complicado, né. Lá eu tô doido pra montar um mercado, trabalhar de domingo a domingo. Deve ser tão bom, né. 6 horas da manhã já tem gente lá, já tá abrindo loja, a loja mais 7, mais 6 horas, 6h15 tem que estar todo mundo lá. São Ainda não fechou ainda, né. Então, assim, o horário ele é bem extenso, né. Então eu termino o serviço tudo lá para as 10 da noite, 11. Então, trabalha-se bastante, tá. Trabalho. Qual qual negócio que você monta vindo do nada que você não vai trabalhar muito, trabalhar final de semana de início?
Acho que não tem esse negócio, né? Então, Não tem isso. quando eu comecei, ninguém me falou isso. Ninguém me falou, ah, não, você vai trabalhar muito mais do que no restaurante. E eu posso falar uma coisa? Ainda bem. Sabe por quê? Sim. Se alguém chega pra você no meio do teu sono, do seu sonho, né, e fala assim pra você: "Alisson, desiste, cara. Não é seu ramo. Não faz isso não. Continua aqui. Você pode virar gerente, supervisor da rede e tal." É o que que acontece? Se você fecha pro seu sonho. Sim. Então, como você não ouviu, você simplesmente não escutou essa parte ruim, você só ouvia o quê? A sua determinação. Você- E isso te levou aonde você está hoje, a sair daquele lugar, daquela zona de conforto, daquele lugar que você estava incomodado e ir para um mundo que você nem sabia o que estava à frente. Qual foi o seu maior desafio quando você saiu para um curso, daquilo que você falou: "Isso vai ser meu futuro agora"? Olha, vou, vou começar do princípio, né? Uhum. Do comecinho. Na escola, eu nunca fui o melhor aluno. Nunca fui um aluno assim, aluno com nota alta, com notão. Nunca fui. Mas eu fui uma pessoa muito curiosa. Sempre tive muita curiosidade Isso é de bom. saber. Então, assim, eu não era um aluno esperto. Então, até então, que para concluir o ensino médio foi meio complicado, né? Mas quando eu comecei a pesquisar sobre o curso e quando eu comecei a fazer o curso, eu não vi que eu não era mais o esperto, eu só não estava No lugar certo. do lugar certo. Porque quando eu comecei a fazer o curso que eu queria, eu não descobri, eu vi que eu era muito inteligente para o que eu queria fazer, para aquele curso. Então foi aí que as coisas foram tomando proporção, né? E assim, a maior dificuldade que eu tive foi quando eu saí do restaurante. Por quê? Porque como o curso ele era no Rio, eu tinha que ter dinheiro para ir no Rio fazer as aulas. Então você imagina, né? Por curiosidade, quantos anos você tinha nessa época? Nessa época eu estava com, se eu não me engano, 19 anos. Aonde estava todo mundo querendo farra, balada e curtição, você estava na contramão, você estava indo atrás dos seus sonhos. Eu já estava querendo ganhar mais. Eu já via, eu saía com o pessoal, mas eu falava assim, não quero isso para mim, não. Sim. Não, eu quero amanhã estar tranquilão, de boa, curtindo. E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre o curso, que eu comecei a ir para o Rio para fazer as aulas, o que que aconteceu? Eu não tinha dinheiro, eu tinha juntado um dinheiro, mas aquele dinheiro que eu juntei era para 2, 3 meses. Eu tinha juntado na época acho que R$ 3.000 só. Aí você imagina, eu tinha que gastar R$ 120 para ir para o Rio e voltar, Sim. mais almoço, mais o curso, que eram uns R$ 500 a mensalidade, né? Que eu tinha que ir no Rio 2 vezes na semana. Então a matemática me ia bater por muito tempo, sendo que eu tinha que pagar algumas contas em casa. Apesar de na época eu morar com a minha tia, tudo bem. Mas aí o que que eu comecei a fazer? Comecei a ligar para uns amigos, né? Eu falava para uns amigos assim, eu liguei para Mardônio na época e falei assim: pô, você vai pro Rio todo dia. Que ele fazia translado, e ele era guia turístico, né? Eu, pô, você não consegue dar uma carona para mim, não? Tô querendo no Rio fazer um curso assim, assim, assado. Ele, filhote, é agora. E o que que mais que você precisa? Ah, eu não tenho onde comer. Pô, não tenho onde comer não. Então eu vou fazer o seguinte então, vou te levar pro Rio, vou te dar almoço, ainda vou te ajudar, ainda vou pagar a mensalidade do curso para você. O que que é isso, gente? Isso é Jesuicidência. Quem é esse quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem Ele é é, o- esse cara? ele é o pai da minha irmã, né? Então assim, mas ele O sempre cara esteve comigo, sempre me ajudou muito. Uhum. foi crucial, né? Crucial, a liguei pra pessoa certa no momento certo, sabe? O apoio necessário na hora. E eu aprendi uma nova expressão hoje. Jesuicidência foi a melhor de hoje, entendeu? Porque hoje mesmo eu falei com o cara, eu falei, cara, Deus me abençoa a todo momento. Então agora eu já vou mudar a minha expressão. Agora já é Jesuicidência. Já adorei essa frase. E aí, algumas vezes ele não conseguia, ó, hoje não dá pra ir, você tem que se virar. E eu me virava, pegava um ônibus e estudava. Só que nesse meio tempo, às vezes eu chegava lá no Rio e eu não tinha o dinheiro para almoçar. E ninguém sabia, eu não podia falar isso em casa. Você imagina a situação que ia ficar em casa. É. Na época eu já namorava, entendeu? Já hoje,
com quem eu sou casado hoje, na época já namorava comigo. E eu chegava, imagina, eu chegava, não, não almocei hoje não. Me ligava, ei, tá tudo bem? Não, tá tudo perfeito, almocei, comi, tudo certo. Mas não sabia na época, né? Sim, muitas vezes você estava não querendo levar preocupação e Justamente. não é questão de orgulho, é tipo assim, olha, todo mundo tá do meu lado, tá me apoiando, eu não quero levar essa preocupação para eles, porque eles já têm responsabilidade e eu vou conseguir. De uma forma ou de outra eu vou atrás, Sim, exatamente. entendeu? E aí eu fui insistindo, e assim eu fui. Às vezes eu ficava sem comer um dia ou outro, e aí as coisas foram fluindo naturalmente, graças a Deus. Também eu tenho até uma história engraçada para falar. Uma vez foi no Rio eu, Davi e Magno, né? Daqui de Cabo Frio. E aí, gente, Maguinho tinha sofrido um acidente de moto. Aí a gente foi no Rio e foi fazer um exame. Aí foi todo mundo junto acompanhar ele. E aí na volta virou Davi, se você conhece Davi. Uhum. Virou Davi e falou assim: ó, você foi e voltou. Agora a volta quem paga o lanche é você. Eu sem R$ 1 no bolso. Eu assim, gente, sem R$ 1 no bolso. Aí eu falei assim, eles vão chegar. Eles vão chegar ali na frente e vai esquecer, pô. Vão esquecer. Nessa época eu não tinha. Tava bem no comecinho, né? Não tinha a condição que a gente tem hoje. E aí chegou perto do Burger King e ele falou assim: é aqui que a gente vai comer. Aí eu, meu Deus do céu, gente. E agora o que eu vou fazer? Aí eles encostaram o carro. Tô desprevenido. Então, eles encostaram o carro. Todo mundo pediu. Eu falei: não, não vou comer, não, tô sem fome. É que não vai comer o quê? Não, vai comer, pede aí. Que não sei o quê, você que tá pagando. Pô, Davi, não tenho dinheiro. Hoje eu não tenho como. Ele, que isso? Eu, não tem. Fica tranquilo então. Então eu vou resolver tudo aqui. Ele foi, pagou, voltamos pra casa. Eu sempre conto essa história, eu lembro ele. Realmente, no comecinho as coisas são bem mais difíceis. Mas tem que persistir, tem que ir até o fim. Mas essa é a diferença. A diferença, Alisson, quando a gente tem essas narrativas de heróis do dia a dia como você, é porque muitas pessoas não têm coragem de ir porque não sabem por onde começar. Então, o Sim, primeiro passo, os primeiros, a primeira finança, né, por mais singelo que seja, ele é o primeiro. Depois vem o segundo, o terceiro, e aí você vai construindo. Você vai construindo a sua história, você vai fazendo um giro financeiro, você vai fazendo o seu negócio. Você não começa lá de cima, é a base, é uma estruturação. E quando a gente fala desses amigos de luz, como você mencionou que já tiveram na sua jornada, sempre vem, porque o seu propósito ele é maior. A sua determinação de vencer, a sua garra de fazer a diferença, na época a sua noiva, hoje a sua esposa ao teu lado, a sua família te apoiando, porque acreditava em você. Quantas pessoas precisam desse suporte, muitas vezes não tem, né, Washington? Precisam acreditar em si, não tem ninguém ao lado para acreditar. Mas o que eu acho interessante é de quando a pessoa quer muito uma história que se repete, ela não vê nem os problemas direito, ela só vê o que ela quer. Parece que o problema ela vai passando por eles, meio que ignorando aquilo. Não é com larga de sentir, não é que larga de incomodar. Incomoda, dói às vezes, mas o querer é tanto que a pessoa vai, não para. E quando parece também que é para dar certo, parece que tudo encaminha e tudo ajuda. sim, exatamente. Tudo flui. Quando também não é para dar certo, parece que tudo é errado, né? É impressionante. E é bacana isso, porque é uma história de muita resiliência, persistência, e o que você falou, questão de apoio. Sem apoio é muito mais difícil. Mas quem não tem apoio precisa ir sem apoio também, porque senão não vai. Não, não dá para assistir, porque é mais ou menos assim. Imagina uma engrenagem. Eu sei que Você é difícil. começa sozinho, mas no meio do caminho, essa energia, essa determinação vai aparecendo nas pessoas. Vai te mostrando outros caminhos, você vai construindo, parece que você vai atraindo. Você vai atraindo as pessoas boas, vai atraindo os Mas bons aí, negócios, é oportunidade. Eu penso Agora sim. uma coisa interessante, eu tô ouvindo a história dele aqui, tô achando legal que a gente também, e eu penso muito na parte de energia, Sim. né? Quando ele falou assim, eu tenho que sair desse restaurante porque eu tenho que procurar uma melhoria, uma coisa melhor, né? Claro que o impulso dele ele foi ganhar mais e tal. Sim. Aproveitar a energia. Sim, A energia que você está empregando em uma coisa, você pode estar empregando em outra. Uma vez o cara chegou pra mim e falou assim: cara, eu tô querendo comprar uma Kombi. Eu vou, na época, uns anos atrás, né? Eu trabalhei com Kombi uma vez, quando era mais jovem. Aí eu fui comprar uma Kombi. Aí começou uns financiamentos, depois do Plano Real,
né? Os financiamentos melhoraram e tal, muita mais vezes. E aí eu falei pro cara: "Cara, olha só, você vai comprar uma Kombi". "Não, tô pensando bem que eu acho que eu vou comprar um caminhãozinho". Falei: "Cara, tenta ir mais à frente um pouquinho, porque a mesma energia, o mesmo rodar", eu ainda brinquei com ele assim: "Você vai rodar um volante, você vai apertar um acelerador, você vai apertar o freio, você vai apertar a embreagem. Tenta comprar uma carreta, cara. A energia que você vai gastar é quase a mesma". Sim. Aí, tu sabe que ele fez isso? Ele se embolou lá, conseguiu vender um terreno que ele tinha na época, lá onde a gente morava. Ele vendeu um terreno, deu entrada no caminhão e ele comprou a carreta. Comprou só o cavalo, ele não conseguiu comprar a parte de trás da carreta, não. Então, com o cavalo, ele ia para a empresa, puxava as carretas da empresa só com o cavalinho, entendeu? Porque na realidade, às vezes a pessoa Então, precisa de é uma 10 ouvidos. vezes. Justamente, precisa ouvir algumas aquilo assim, a pessoa tem coragem, tem vontade, mas não consegue fazer, porque não confia em si. No caso mesmo do Alisson, ele confiava nele, ele sabia da determinação e de somativa disso, vinha o quê? As pessoas ao redor dele para apoiar, para mostrar. Então, o que acabei não comentando, mas eu estava tão focado em mudar de vida, que olha só, eu parei para pensar nisso depois, né? As coisas que eu fazia, que eu parei para pensar assim. Tipo, em Cabo Frio, eh, todo lugar tem empresário, né? Todo mundo tem um negócio, né? Sim. E o que que eu fazia? Como eu conheço bastante gente em Cabo Frio, eu corro pela orla lá da Praia do Forte, aí eu corria, encontrava um empresário e falava assim, cara, vou correr com você. Eu virava pra pessoa e falava assim, o que que você fez? Porque eu estava tão disposto a mudar de vida, que eu comecei a perguntar para várias pessoas que conseguiram mudar de vida, É um ótimo passo. É um ótimo caminho. Sim. e que aí eu fiquei perguntando, e aquilo ficava na minha cabeça, não, ele fez isso, isso, isso. Aquele outro fez isso, isso, isso. Aí eu comecei a associar o que a maioria foi fazendo. É o que todo mundo deveria fazer. Sim. É É, como se você nossa. estivesse buscando respostas, montando um relatório, e dali você tirava do X uma parte positiva, do Y isso, e você ia construindo o que você poderia fazer, o que estava ao seu alcance de fazer. E qual ponto comum eles tinham de sucesso, de crescimento, para você poder fazer o uso. Então, É informação gratuita. informação É gratuita. igual aqui, você acabou de dar uma informação pra galera sem cobrar Informação nada. valiosa. Hoje em dia, os mentores, os grandes mentores, vendem isso por caríssimo. Valores assim, absurdos. É valiosa porque você pega um processo já validado, um caminho, ele te Uhum. ensina o que funciona Isso. e o que não funciona. Você Exato. tem olhares de várias Uma pessoas. mentoria. É mais ou menos isso mesmo. E não só, depois que tem aquela mudança também, eu quero agora ter meu negócio, quero crescer. Como é que você volta atrás? Não volta atrás mais não, já era. A cabeça mudou, não tem mais volta. E aquilo que você falou que é interessante, que você falou de modelo de negócio. Modelo de negócio é uma coisa bem interessante de se pensar. Por quê? A energia que você coloca um negócio que te leva a um lugar que te rende 1000, é a mesma energia que você vai colocar um negócio que te leva. Mesma não, uma energia diferente às vezes. Mas com a mesma energia você consegue ter um negócio diferente, com escala diferente e resultados diferentes, maiores ou menores. Porque é um negócio muito maior, precisa de mais energia. E ali não vai ser só minha, precisa de várias pessoas daí. Mas muda um pouco o conceito. E eu vou falar uma Mas coisa. modelos de negócio é uma coisa importante para crescer, senão você não cresce. Eu vou um pouco mais além. Tem coisas maiores que dão menos trabalho que coisas Concordo pequenas. plenamente. Com certeza. Concordo plenamente. Com Tá? certeza. Grande comércio pequeno, onde era eu e o lanchonete, por exemplo, lanchonete e restaurante. Principalmente lanchonete, que era pequena, era assim, era eu e o cara que fazia salgado. Só eu e o cara. O cara tinha um horário dele, e eu não, eu abria a loja, ia, o meu irmão revezava comigo, porque era estação de trem, por exemplo, não achou. Dentro da estação de trem. Pô, estação de trem abre 4h30 da manhã, tem trem rodando. Que hora que para o trem? Quase 1h da manhã. Aí a gente revezava. Então, eu tinha que estar de corpo presente ali. E eu, como é um negócio pequeno, você tem que administrar o teu negócio. Porque você não tem controle. Como é que você vai ter controle com bala, com coisa miudinha, um sanduíche, coisas, né? Então, você quando tem um negócio maior,
que você tem, por exemplo, uma loja que você tem um computador, que você passa a mercadoria com código de barra, você tem você recebe a mercadoria, tem nota fiscal, né? Existe toda uma Sim, administração, Um sistema automatizado, né? automaticamente esse Uhum. negócio dá menos trabalho. com certeza. É Ao verdade. contrário do que se pensa. A tecnologia é investir em tempo. Você vê que quanto mais tecnologia, menos tempo você Exatamente. gasta Eu com não as sei se coisas. no ramo dele é assim, mas acho que tem que ter Acho tua que mão mesmo todos. também ali, né? Não, Diretamente. no meu ramo tem que ter a mão, Tem que ter muito, porque né? É diferente. tem algumas áreas dentro do meu setor que eu tenho que fazer. Por exemplo, design em 3D, não tem muita gente que faz isso em Cabo Frio. Especialistas. Não tem, então eu tenho que meter a mão para eu Não desenvolver. sei nem o que é Então isso. me fala, como você saiu daquele processo? Fiz o curso, passei os perrengues, comecei. É. Só que aí, de repente, você terminou o curso e falou assim, e agora? E agora para onde você ia? Caraca, Porque então você já não era mais aquele que estava lá atrás, você já tinha remodelado seu pensamento e você já foi construindo um novo objetivo. Mas e quando você saiu, tipo assim, pronto, agora você se formou, quem é você e para onde você vai? então, vamos lá. Vamos lá. Quando eu comecei a fazer a orivesaria, na época era orivesaria, né? Uhum. Hoje já fala em design 3D, deu uma aprimorada. Eu fazia no quarto de casa. Minha cama era do lado da minha bancada, então eu já acordava e trabalhava. Sim. E aí eu tinha que dar um passo. Só que na época que eu queria dar esse passo, os maquinários eram extremamente caros. Por exemplo, uma máquina 3D na época custava 300 mil reais. O curso era 6 mil reais. Era um curso caro na época. Sim. E aí entrou a pandemia. O que que aconteceu? O curso teve um desconto de R$ 2.500. Eu falei, não vou comprar a máquina, mas vou fazer pelo menos o curso para ir aprendendo. Aí eu comprei o curso. O que que eu fiz? Comecei a estudar e eu vi, caraca, esse negócio não é para mim, cara. Não é para mim. E eu fiquei abismado, porque eu gostava tanto de fazer aquilo, de estar lá, fazer a joia, fazer com tanto carinho, com tanta delicadeza, que quando eu comecei a fazer o design em 3D, eu falei, não, isso não é para mim. Aí eu esqueci isso, abandonei, Mas por que que você achou que não era para você? porque eu achei extremamente difícil. Eu achei muito difícil. A delicadeza, o desenvolver uma arte, criar aquele processo, você se barou En- no seu eu ou na sua construção mental? O que Então, foi bloqueio para você? eu pegar e fazer, produzir manualmente, era melhor. Já no design, eu tinha que fazer pelo computador. Eu achava mexer no computador É. mais fácil, só que não era. Muito cálculo, né? Era muito cálculo, era muito mais difícil. Só que não, eu estava completamente errado. O tempo foi passando, eu fui produzindo, continuei trabalhando em casa. E aí eu tive uma oportunidade de fazer em São Paulo. Brincando pelo Instagram, fazendo aquela aba, mexendo lá no Instagram, apareceu um patrocinado sobre o curso. Eu falei, cara, eu vou apostar nisso. Eu peguei o dinheiro que eu tinha e fui para São Paulo e fiz o curso. E eu cheguei lá e eu vi assim, cara, isso é muito fácil, cara. Como é que eu empaquei nisso? E é muito fácil mexer. Muito fácil. Eu só não tava com a pessoa certa no momento certo. E sem falar que é o seguinte, às vezes a gente tem alguns bloqueios que vêm daquela criança, daquele Alisson que estava na escola, que muitas vezes achava que não ia conseguir fazer, que não ia conseguir estudar. Então, infelizmente, todos nós passamos por isso. A gente escuta palavras que não competem a gente, colocam a gente em lugares que não são para a gente poder desenvolver melhor. E aí, quando a gente cresce, a gente fala assim: não, não sei somar, porque eu era ruim na matemática. Mas você teve uma chance? Ah, eu não gosto de química. Mas será que não foi o professor que ensinou errado? Nossa, eu sou péssima em redação. Será que você parou para ler? Então, essa criança Isso aí, né? que muitas vezes foi machucada por uma pessoa, por um professor, por alguém da família, que carrega uma certa cicatriz, mas que não é uma cicatriz visível. Quando ela cresce, e aí ela confronta, né, com uma demanda, no seu caso hoje que a gente está exemplificando, você viu a matemática. E aí, de repente, a sua mente falou para você assim: não, Alisson, para, isso não é seu. É números, cara. Você não conseguia nem na escola, como que você vai mexer naquilo ali? Aí, inconscientemente, você fala: não, não quero.
Aí olha como a vida é tão grandiosa. O ciclo da vida ele volta e vira para você e fala assim: "Ei, você é bom nisso. Não tem erro nos desígnios de Deus". E te leva para São Paulo com uma pessoa que te dá um outro olhar sobre o processo da vida. Com isso você consegue restaurar aquela cicatriz que você nem sabia que muitas vezes existia e você consegue criar um novo eu seu. Quando a gente fala aqui no podcast Mais e Mais sobre essa conexão e essa reconexão, é sobre isso. Todos nós temos essa conexão entre o passado, entre as marcas, entre o futuro, entre as histórias. Então, por exemplo, esse ponto mesmo da sua vida, todo mundo já passou por isso. Todo mundo já pensou em desistir, já parou um projeto, mas às vezes a pessoa parou e até hoje, dentro dela, ela fala assim: eu fracassei, eu não consegui. Então é um ponto de reflexão para as pessoas sobre isso. Muitas vezes não é que a gente não conseguiu, talvez aquele momento não fosse oportuno, mas desistir às vezes não é uma opção. Reprograma a rota, que foi o seu caso, aonde você reprogramou a rota e se deu uma nova chance. E o que veio depois? Então, na época, quando eu fui fazer o curso, era muito caro o curso para o momento que eu vivia, era muito Uhum. caro, entendeu? E as máquinas também eram extremamente caras. A máquina custava R$ 300.000. Hoje em dia a máquina custa R$ 5.000. A mesma Então, mãe. a mesma máquina não, mas a máquina que faz o mesmo O mesmo processo. processo. Bobear até melhor. Se bobear, é melhor, tem algumas que sim, né? Sim. Então, assim, Meu, eu já ia não perguntar era, ele, não era o eu já ia momento perguntar certo. ele como é que ele fez pra comprar uma máquina de 300 mil, mas tudo bem, agora ele já respondeu. Não era, não Pandemia. era o momento. Não era o momento. Mas Não uma era o momento. coisa dessa que você falou é o seguinte: é, a vida faz muitas coisas com a gente, as pessoas fazem muitas questões com a gente que machucam a gente. Isso é todo mundo. Só que é como que a gente vai lidar com o que a vida faz conosco, com os machucados que a vida trouxe para nós. A gente vai ficar aquilo ali agarrados, sofrendo com aquilo com a vida, ou vai fazer aquilo algo positivo? Porque é possível fazer daquela marca negativa da vida algo positivo. Mas é que é um aprendizado que não se tem, requer uma visão de mundo diferente, uma mudança de mentalidade igual você teve lá, eu quero sair daqui, quero crescer, para crescer com a diversidade que a vida trouxe, porque a diversidade é muita para todo mundo. E o crescimento profissional, pessoal, espiritual, tá ligado? Que é, na verdade, isso já é um crescimento espiritual, na verdade. É lidar com essa diversidade, superar essa diversidade. E quanto mais se supera esse tipo de adversidade, mais a gente cresce na vida, porque toda mudança de estágio é superação. Eu estou aqui, para chegar aqui, eu tenho que esperar alguma coisa. Todos nós temos. E superar mais algum degrau. E são superações diferentes. Aos Eu costumo, estágios, né? eu costumo falar que empreender é um caminho espiritual por causa disso. O cara que quer empreender, que quer crescer, tem que superar o tempo inteiro. E tem que crescer com Exatamente. pessoa o tempo inteiro. Exatamente. E vamos voltar então de São Paulo para você abrir o seu primeiro negócio. E aí demorou um pouco. Demorou um pouco, eu ainda fiquei em casa, trabalhando em casa. Como você E chegava nos aí, seus clientes? Porque até então é um meio, digamos, fechado e exigente. então, E aí, do nada, o Alisson tá fazendo joias, o Alisson é um design. olha só, a pandemia foi muito ruim para todo mundo. Entendeu? Muita gente morreu, mas foi onde o meu negócio começou. Cresceu. Foi onde eu comecei a aparecer. Por quê? Porque eu postava no Instagram e aí, antes da pandemia, via 20 pessoas davam uma olhada, 30 pessoas. Na pandemia, eram 1.000, 2.000 pessoas olhando. E aí começou a entrar muita encomenda. Eu falei: gente, que negócio é esse? Brasil inteiro. No Brasil inteiro, só que eu recebia muita, e assim, visualização tinha no Brasil inteiro, Uhum. mas as encomendas vinham em Cabo Frio, né? Pra minha felicidade, porque nessa época nem correio funcionava. Sim. E aí começou a entrar muita encomenda. E só eu produzindo, tava em casa de bobeira, e aí as coisas foram fluindo. Foi tudo fluindo pelo Instagram. A pandemia, ela teve muitos lados, assim, Teve. muita coisa. Eu não produzia nada, eu vendia uma joia por mês. Na pandemia eu vendia 10 por dia, 15 por dia. Então você imagina, eu que fazia uma por mês recebendo uma encomenda de 10, 15 por dia. Deu um boom. Deu um boom. Eu chegar assim na mesa do computador assim, botar aquela quantidade de encomenda assim, falar: gente, que negócio é esse? Que doideira é essa? E como você se sentia? Pressionado, feliz, realizado nesse momento, nessa etapa da sua vida?
eu ficava muito feliz, mas muito pressionado. E como que você lidou com isso? Nada que umas noitezinhas sem dormir, a gente não resolveu. Eu jurava que ele ia falar pra mim assim, eu ia correr na Praia do Forte. Eu jurava que ele ia falar assim, não, eu ia correr na Praia do Forte. Porque, por exemplo, eu na pandemia, num processo muito difícil, eu ia pedalar. Eu levantava 5 horas da manhã e eu ia pedalar. Era minha terapia diária, entendeu? Porque eu não podia fazer nada. Então, o esporte foi o que muitas vezes me ajudou naquela época. Era 30, 40, 50 km por dia. Você foi Então, na praça, foi um final de semana em casa, trabalhar dobrado. pra mim, aquilo ali era a minha terapia. Eu ficava extremamente feliz em fazer aquilo. E quando eu recebi uma encomenda de uma joia que era para fazer extremamente difícil, eu ficava feliz, eu não ficava triste. Porque era desafiador. Porque era desafiador, eu me colocava à prova a todo momento. Falava assim, caraca, às vezes eu pegava uma encomenda que ninguém na região queria pegar. Assim, vou ver se ele faz. Eu mandava mensagem, pô, por acaso você faz? Eu fiz um orçamento tal lugar, ninguém faz. Eu, sem fazer, eu falava que fazia. Ele é daquele seleto grupo que a gente fala assim, não tem como você dar errado, cara. Concordo. Porque existir não faz uma opção. Existe um grupo Sim. seleto, tá? Assim, Pouca gente. não tô aqui colocando quem merece, quem não merece, nada disso. Mas tem pessoas que têm mais facilidade em chegar lá. Sim. Por quê? Porque ela já tem, parece que já tem uma experiência. Bom, eu sou reencarnacionista, né? Então, eu acredito muito em experiências anteriores. Porque eu olhei com 19 anos. Olha só a maturidade dele em procurar logo um negócio logo com 19 anos de idade, né? E eu também já estava num barco assim já nessa época. Já gostava de empreender, de estar, né, novo. Então, assim, não tem como dar errado. Tu vai ter que dar certo de qualquer jeito. Literalmente aproveitou todas as oportunidades que a vida deu. Não negou nenhuma. Chegou, buscou. vou crescer com isso aqui. Não E busca. o mais interessante foi isso, porque na realidade, assim, algumas pessoas, a oportunidade vem, ela abraça ou não. No seu caso, não. Você cavou a sua dificuldade em buscar o processo, o próximo nível. Você causou o crescimento da sua vida profissional, espiritual e pessoal. Então, você fez uma construção que poucas pessoas não querem pagar o preço. As pessoas não querem construir, as pessoas querem a coisa mais fácil. Então, assim, você largou o medo, a adversidade, a insegurança e falou, cara, eu vou desbravar, porque eu não quero estar aqui. E muito novo, por sinal. Curiosidade. Fala, depois eu pergunto. Não, e um ponto que eu não comentei aqui foi que nesse processo que eu estava produzindo em casa, eu também trabalhava de carteira assinada. Então a minha rotina era uma rotina muito intensa, né? Por quê? Eu levantava bem cedo, 5 horas da manhã assim eu levantava, e aí como a bancada já era do lado da minha cama, eu já ia produzir. Nem tomava café, eu já ia produzir. Aí dava 8 horas, 8h30 assim, eu tomava um banho rapidinho, comia e ia pro trabalho. Eu trabalhava, 1 hora da tarde era o horário de almoço, eu saía para casa correndo, ia para a bancada, trabalhava, eu não almoçava. Tinha dia que eu não almoçava. E 2 horas eu voltava para a loja. Aí saía da loja às 6 horas, bancada de novo. Eu fiquei assim um bom tempo. Nós falamos isso aqui, Certo. um dos episódios anteriores a gente falou, né? Quando a pessoa quer sair da onde ela tá, ela não precisa sair da noite pro dia, se ela não tiver coragem para isso. Ela pode continuar fazendo aquilo que mantém o ganha-pão dela, digamos assim, e ela usa um tempo extra e se programa para fazer aquilo que ela quer, até o momento em que ela não precisar mais. Eu tenho um exemplo hoje de uma grande amiga minha, Amanda, até tá falando com ela dessa semana. Quando eu a conheci, ela trabalhava no açaí e estava começando a fazer curso de design de unha. E a gente brincando, você vai sair um dia, uma hora vai conhecer menina nova também, excelente profissional. Ela, um ano depois, nem um ano depois, ela saiu do açaí, hoje ela já tem o salão, trabalha, tem as clientes dela e se banca com aquilo ali. Então, assim, eu falei pra ela, você conseguiu quebrar um padrão que as pessoas não querem, que é o que você fez, trabalhar em 2 empregos para poder chegar onde você chegou, que é o seu objetivo, o seu sonho. Então, É muito esforço. muito esforço. Muito. Só que eu nunca saí fazendo assim, não, eu vou largar o emprego. Eu tinha um medo, como todo mundo tem um medo, né? Isso que eu ia te perguntar, medo. Você teve como lidou com ele, mas continua. Então, eu tive muito medo, muito medo.
Só que na época que eu trabalhava, se eu não me engano, meu salário na época era R$ 1.500. Eu faturava na época, eu acho que era 6.000 mais ou menos. Então, assim, eu ganhava 3 vezes mais e eu ainda tinha medo. 3, 4 vezes mais e eu ainda tinha medo. Eu de errar, né? Medo de errar, medo de largar O certo o pelo certo pelo duvidoso, né? duvidoso. Aí eu pergunto, adoro atrapalhar. O que que é certo nesse caso? Entendeu? O que Né? que é certo? duvidoso, O né? que que é duvidoso? É. Porque uma pessoa metódica ou uma pessoa de mente CLT não largaria. Uma pessoa acomodada iria falar o contrário para você. Pelo amor de Deus, Alisson, não larga não. Você tem que aposentar. Imagine seu futuro. É. Você tem que pensar no seu plano de saúde, não sei o quê. Agora, uma pessoa mais ousada fala assim, meu amigo, passou da hora. Vai seguir, vai embora. Segue o fluxo da vida. Então, eu tinha muito medo. E aí, como eu falei pra vocês, eu sempre busquei muita referência. Muita referência. E nesse ponto, eu também não deixei de buscar referência. Um dia eu chamei o meu amigo Davi para dar uma corrida, que a gente corre junto, né? E eu sempre planilhei tudo, tudo. Desde quando eu comecei, no mês eu vendi, esse mês eu vendi 2.000, esse mês eu vendi 3.000, esse mês eu vendi 4.000. E eu fui planilhando tudo, tudo direitinho, tudo bonitinho. Aí eu tava correndo com o Davi, eu falei, não, para aqui, para aqui. Aí ele, o que que foi? Eu falei, não, cara, preciso conversar um negócio com você, olha só. Me ajuda aqui, ó. Tá acontecendo isso, isso, isso. Expliquei a situação pra ele, ó, tô faturando tanto. Aí eu peguei o telefone e falei, olha aqui, ó, tô faturando isso, isso, isso aqui. Quando você começou, que você trabalhava lá, você também trabalhava de carteira assinada e tinha o seu negócio. Aí ele, deixa eu dar uma olhada aí, vou te ajudar. Aí ele olhou e falou assim, rapaz, vou te falar, não entendo por que você tá trabalhando de carteira assinada ainda. Por que você já não largou? Aí eu olhei pra ele, tem certeza, Davi? Você acha que é o momento certo? Aí ele virou e falou assim, cara, se você já tá faturando 3, 4 vezes mais do que você de carteira assinada. Praticamente com 1 hora de manhã, 1 hora no almoço, 1 hora à Exatamente noite. isso. Trabalhando 3 horas por dia. De 3, 3 Que era o horas. que você tinha. Exatamente, ele falou, Tava com a bola de imagina. amarrada na perna. Isso aí, ele falou, imagina se você focar 100% no seu negócio, quanto que você não vai faturar mais? É. Sabe o que eu fiz no dia seguinte? Pediu plano. Pediu conta. Cheguei lá pra Amauri, pra Simone lá da Tradição. Trabalhei lá 11 anos, considero muito, aprendi muito com eles. Eu falei assim, Amauri, chegou a hora. Ele de quê? Eu falei, não, de ir embora. Tem que pedir, meu negócio tá fluindo. Fica aí mais uns 6 mesezinhos. Aí eu fiquei mais uns 6 mesezinhos lá pra botar a casa em ordem. E aí eu falei, agora é a hora. Ele falou, meu filho, pode ir então. Então vai, se é pro seu melhor, pode ir. E aí surgiu. E aí surgiu a Verdade Joias. Como é a Verdade Joias hoje? A Verdade Joias hoje está localizado no Lé Shop, perto da Praia do Forte, em Cabo Frio. Hoje a gente conta com 3 colaboradores, é uma empresa familiar. E graças a Deus está fluindo tudo direitinho. E é isso. Deixa o Instagram pra galera que a gente vai voltar na sua história Ó, o ainda. Instagram é Verdade Joias. Não tem erro, Verdade Joias. E nesse intervalo de tempo a gente falou sobre humildade, sobre medo, sobre crescimento. Mas qual foi o ponto crucial de alegria? O que te fazia vibrar mesmo? O seu coração fazer diferença? Você falar assim, Senhor, obrigado, eu tô no lugar certo. Caramba, essa pergunta é difícil, né, cara? Assim, ó, Ela ia embora. essa pergunta aí dá uma embolada, mas assim, a minha maior felicidade foi de estar com a minha família e poder ajudar quem estava ali comigo, entendeu? É uma empresa familiar, mas é muito bom poder ajudar minha mãe, poder ajudar minha esposa. Então é assim, isso para mim me gratifica muito, entendeu? Quem tá ali comigo, por exemplo, ver que as pessoas conseguem sustentar um lar. Então isso para mim é muito gratificante. A pessoa que está lá trabalhando comigo consegue sustentar o lar com o fruto do trabalho, entendeu? Lá na loja. Isso para mim
gratificante demais. Famílias que você está fazendo o ciclo crescer, né, que você está fazendo ela prosperar, que é o seu trabalho, além de levar emoção, alegria, porque a pessoa que recebe uma joia é uma marca para a vida inteira. Sim. É o momento que aquilo ali fica registrado, seja um simples dia dos namorados ou seja uma formatura, um casamento, os 50 anos, enfim, você faz parte da história das pessoas, Sim, ainda mais com os exatamente. designs. Mas a contrapartida, né, o retorno não é nem o financeiro, são essas famílias ali que estão com carinho prosperando e crescendo com os seus projetos, com o Sim, resultado dos seus designs. e hoje, por incrível que pareça, hoje a gente faz muita aliança, muitos anéis de formatura, justamente para esses momentos especiais. E tudo que chega para a gente é tudo muito personalizado. Então, eu tenho que fazer com muito carinho, porque é uma joia que vai durar a vida inteira. Então, Agora vamos falar então de parceria, vamos ir além um pouquinho, né? A gente já falou da vida, da profissão, só que você comentou lá atrás que a sua namorada agora é sua esposa. sim, E como é essa relação de uma pessoa ao lado que te apoia, que cresce com você? Por quê? Jovem, ninguém quer saber de relação hoje em dia, ninguém quer saber de namoro sério e fala que isso não presta, né? Passando a diversidade, é bem mais difícil de se ter uma companheira do lado ali que te apoia, que cresce junto e permanecer um tempo junto. Então, assim, isso também é uma referência para as pessoas, porque a família, ela é o que faz a gente prosperar, é o que faz a gente crescer, é o que nos motiva. Como foi esse apoio, esse suporte que você teve? olha, eu tô pouquinho tempo junto com ela. Uhum. Semana passada agora a gente fez 11 anos juntos. 11 anos, namora desde Quase que ele passou você, Caetano. Desde os. 19. É. E aí no começo foi um pouquinho. Ela entendia, né? Ela me apoiava. Só que hoje ela trabalha na loja comigo e ela vê que é relação. Por quê? Ainda não é um momento de curtição. É um Sim. momento de garra, da gente dar o sangue ali pro nosso Próximo nível, né? próximo nível, nossa Uhum. aposentadoria, né, ou as próximas lojas. Aí é com ela, né? A gente hoje tá organizando a Tá com uns casa. 30, né, então? Tô com 30. 30, mano. Legal, né? E aí hoje é. Mas a gente ouvindo ele falar assim, a gente vê que é um sujeito maduro. Sim, muito. Um cara maduro, um cara sabe a hora de. Primeiro, é aquela frase, primeiro você faz o que você precisa fazer feito, depois fazer o que gosta. Tem gente que é logo lazer. Ganha o primeiro dinheirinho, eu tenho que comprar não sei o quê, Mas tenho que viajar não sei para onde, tem que. Pera aí, calma. Mas eu errei aí. Eu errei, que todo mundo erra. Sim, Todo mundo, sim, faz parte do processo. todo mundo vai errar, né? Como diz a música, né? Todo mundo. Porque quando eu tava no comecinho, que eu começava a ver um dinheiro entrando, eu falei, caraca, o dinheiro, que coisa incrível! Cheguei no ápice. Já Caraca! posso comprar um Porsche? Pô, eu ganhava R$ 2.000 ali a mais, né, do meu salário. Eu falei, caraca, tô com muito dinheiro, tô rico. Só que essa felicidade, graças a Deus, durou muito pouco. Por que que durou pouco? Porque eu saía pra curtir, com o dinheiro que eu ganhei do trabalho. E aí, como é que eu comprava o material depois? Com que dinheiro? Tu gastava o capital de giro. Gastava o dinheiro que eu ganhava. Ele achava que era Gastar o capital. É muito salário. Tinha- Era o salário bruto, era o dinheiro todo. Ao invés de tirar luz, água, aluguel, telefone, Ah, internet, tira material, pega para reinvestir, Na não. verdade, não tinha a parte da liquidez na planilha, né? Você parava a liquidez. não tinha isso. Então eu torrava tudo. Torrava tudo. Erro de principiante, né? Sim, Erro de principiante, normal. Como tem gente que faz isso e tem gente que vai fazer e tem que aprender na prática. Tem gente que só aprende fazendo, né? Só aprende fazendo. E aí, nessas dificuldades assim que eu fui vendo que não era muito bem assim que a banda tocava. Então aí eu comecei a separar um dinheiro, comprava material. Só que eu demorei muitos anos para tirar R$ 1 para mim. Demorei muitos anos. Eu sempre pegava e investia o dinheiro. Por quê? Porque quando eu investi esse dinheiro, eu vi o dinheiro voltar 3, 4, 5 vezes mais. E aí eu fui aprendendo que é uma via de mão dupla, né? Isso aí. Igual quando eu contratei a primeira pessoa para trabalhar com a gente, que eu falava assim, gente, eu não tenho dinheiro para pagar o salário dela, mas seja o que Deus quiser. E aí eu contratei e vi
o quanto de retorno essa pessoa me trazia. Na realidade, isso chama-se otimização de tempo, porque você tinha que fazer todo o processo sozinho e o processo de criação acaba ficando escasso. Quando você contrata alguém e essa pessoa faz a parte de atendimento, outras, tira um pouco, né, do peso da responsabilidade, você tem mais tempo para fazer o quê? O desenvolvimento e criação. Sim. Então, delegar é uma coisa que as pessoas não conseguem hoje em dia. Tem muita gente que tem dificuldade de delegar. Por isso o negócio não cresce. Por isso a empresa não prospera. Porque chega um determinado nível que você precisa ter colaboradores para delegar. Foi uma dificuldade muito grande que eu tive. E foi a maior de todas. Acho que é a maior de todo A mundo, maior né? de todas. É a maior de todas, é. Porque eu tinha um negócio, o negócio estava lá, estava funcionando, e como você é o criador do negócio, você é o CEO, né? Você vê que você tem a verdade é essa, né? A gente acaba vendo que a gente tem uma capacidade melhor de fazer, a gente tem um método mais eficaz, e o problema é quando você não acredita que ninguém consiga fazer. Pronto. Verdade. E realmente, às vezes, isso acontece. Acontece. Só que tem um momento que você tem que pensar o seguinte: ele não vai fazer igual eu faço, mas eu preciso deixar que alguém faça. Mas não quer dizer que ele vai fazer Não, pior. Pode fazer até melhor. Pode. mas Pode às fazer até vezes melhor. também, Porque cara, você contratou a pessoa para aquele cargo. Não, eu vou falar da forma mais lógica e profunda e real possível. Mesmo que não faça melhor, mas deixa alguém fazer, que você tem que viver. É. não, fazendo pior e Senão fica ruim. funcionando, É verdade. fazendo pior e funcionando, tendo aquilo que precisa dentro da empresa, já serve. Mas a minha maior dificuldade é aprender a delegar, não delegar. Aprender a fazer o processo de delegar, de ensinar, de fazer que o negócio acontecer. Para mim foi mais difícil do que delegar. Porque acontece que Travava existe um método. Entendi. Então você Em quer todo que a lugar. pessoa faça o seu método. Aí, Mas realmente, às vezes, ele não é funcional. Você precisa do resultado final. Então você pode falar: olha, o caminho é este para chegar até aqui. Eu faço dessa maneira. Você pode escolher o seu caminho. sim. A menos que seja assim, um processo fabril aonde tem que ser, né, feito ponto a ponto. Mas em alguns casos não. Você pode explicar para a pessoa e a pessoa absorve aquilo ali e cria um método dela de trabalho. Eu quero resultados. É aí a Tinha um diferença. negócio que eu tava nele, era um negócio também bem complexo. Eu tava 2 funcionários, passei para 8, passei para 15, Cresceu rápido, né? passei para 25, É, passou de 30, aí já começa a pirar, cara. sim. Porque é uma progressão meio que geométrica. E a mente não está preparada. Eu só tinha um, era só eu e o cara que fazia salgado. Aí eu comecei a dar uma meio que pirada, por quê? Porque não é só eu delegar, eu tenho que delegar um que eu vou treinar ele para delegar outro, Todos. que vai delegar outro. Então é uma cadeia. Rapaz, Lá na loja eu já tenho essa mentalidade, né? passei mal. Eu já falo que quem tá lá já tem que ir aprendendo para passar para os próximos. Porque a intenção, Sim. a intenção não, né? A certeza é Não, que o certo. que vai aumentar, vai crescer. Então eu já falo. O que eu fiquei muito feliz foi que eu passei justamente isso para minha esposa, que assim, ó, eu faço desse jeito aqui, tá? Mas se você fizer do seu jeito, também tá bom, faz do seu jeito. E eu vi que ela fazendo do jeito dela ficou muito melhor do que o meu. Eu falei, caraca, então aqui eu já acertei então. Então eu continuo fazendo aí. Aqui eu Que acertei. alegria, né? Aqui eu já É acertei. alegria mesmo. Pô, É aquilo que você falou lá da escola. Eu estava ali, mas eu vi que aquilo não era o meu lugar. Então, às vezes, a pessoa pega um colaborador e coloca ele na recepção. Mas ele não é o cara da recepção. Ele é o cara fazedor. Ele vai lá para o fundo, ele faz, ele vai para o estoque, ele pega a caixa, ele faz caixa, ele tira a caixa, ele realiza todo o processo lá atrás. Mas na frente, ele é o cara da frente. Então, as pessoas têm que entender também quem é o seu colaborador, quem é a pessoa que vai estar em cada função para essa engrenagem da empresa rodar. perfeito. Porque a pessoa não analisar aquilo ali e colocar a função errada, Importante. é um ponto crucial de muitas empresas, entendeu? Tem um menino que trabalhou uma vez lá na padaria, só de padaria. Olha, ele arrumava os pães assim, ó. Vai devagar. Quase Esse menino dormindo. preguiçoso, é ruim de serviço, não gosta de trabalhar, geralmente fala isso, né? Aí eu olhava pra ele assim, falei, esse cara tá no lugar errado. Aí uma vez eu chamei ele, falei, fala até o nome dele aqui, se ele estiver assistindo, um abração, Gabriel. Lembrei de você. Gabriel, olha só, cara, você... Nossa, eu vou fazer isso aí não, cara. Ele, eu devia ter uns 18 anos.
Ficou assim, eu falei: "Não, olha só, parece que tu tá no lugar errado, cara". Eu falei isso pra ele, eu falei: "Você não gosta disso que você tá fazendo". E é ruim, né, você ter uma pessoa assim, que parece que não gosta, mas não é porque o cara é preguiçoso não, É a é função. porque a função dele não era aquela, entendeu. E aí ele pediu conta uma vez, depois saiu, a gente o negócio é assim, quando a gente descobre que o negócio cresceu, quando a gente não começa a saber de muita coisa mais. De repente ele sumiu da loja. "Cadê o Gabriel? Tá de férias?" "Não, ele foi embora". "Ah, foi embora tem umas 2 semanas já, tal". "Não, tá, tudo bem". Gabriel fui no atacadão comprar um negócio uma vez, estava Gabriel com cartão, vendendo cartão, "O cartão, você quer ô, seu Caetano, o senhor quer adquirir o cartão aqui do atacadão?" Eu: "Não, rapaz, tem cartão aqui já e tal, tudo bem". E conversando com ele e tal, pá, passou um tempo, isso deve ter hoje uns 8 anos, 10 anos. Ou ele é subgerente de loja ou ele é gerente de loja. Ele vai, treina as pessoas em lojas que vão abrir ainda. E eu sei que ele tira foto com todo mundo, ele com crachá e tal, falando, fazendo palestra. Tu vê, rapaz? Aí encontrei com ele Momento, outro né? dia e estava correndo, né. E o lugar, "Ei, Gabriel, como é que Sim. é tá?" o lugar que a pessoa tá. Eu não quero estar aqui, não quero estar fazendo embrulhando pão, quero estar à frente. Mas eu com a mente pra esse gerente ficar mexendo com pão, vai dar conta mesmo. Não, No mínimo frustrado. Tô em dúvida. É, no mínimo. menino frustrado. Às vezes a pessoa não se acha também, né? Às vezes você fica forçando num negócio que não é o seu E ele era negócio. muito assim, eu nem sabia que ele era tão comunicativo, que ele ficava mudo, ele não falava. Por isso que é um erro de grandes empresários que eles falam assim, Já eu não acho um colaborador bom, tá difícil achar alguém. Eu falo, gente, não tá difícil. Tem muita gente boa querendo trabalhar. Esse Tem pensamento. muita gente boa querendo trabalhar. É que você, às vezes, ou tá procurando a pessoa errada, ou a sua equipe está no lugar errado, ou você não sabe saber o que você quer. não sabe selecionar. Não sabe selecionar. É bem isso. Porque, assim, ó, essa frase pra mim de que tá difícil achar alguém bom pra trabalhar, eu falo, desculpa. Vocês me desculpam porque, olha, se você colocar ali, se entrevista 100 pessoas, dependendo pro cargo, você vai achar assim. Se tiver a conexão para trabalhar, a pessoa vem pra sua equipe e vai fazer o melhor pra sua equipe. Não, se não der certo de primeira, tem a segunda tentativa também. Tem. Nem sempre dá certo primeiro. Sim, Foi O ideal é ter essa, mas vai sempre vai. sim, É questão de é mentalidade. mentalidade, Treinamento, mentalidade. método. Isso. Porque a pessoa às vezes ela pensa assim: "Ah, mas eu ouço muito falar isso aqui na região. Ah, eu não tenho negócio não, a mão de obra tá muito ruim". Também escutei muito isso. Concordo contigo. Perdoe, mas eu não penso desse jeito. A gente tem uma equipe boa lá. Às vezes a pessoa se desajusta, Normal. aí quer sair, quer ir embora. Outra coisa também, nunca prenda ninguém que quer ir embora ficar. Não faça isso não. Deixa o cara ir embora. Não, beleza. Não, pô, não tô saindo. Qual o motivo? Ah, nunca quer falar o motivo também. Dificilmente fala. Desajustou com alguém. Tem gente que sai por causa do outro. Tá do lado. Mas aconteceu com a gente recentemente. Um gerente nosso da empresa estava com a gente já tinha um tempo. Ele mandou uma mensagem para nós e falou: Andresa, eu vou sair. Tô indo pro projeto da minha banda. Gustavo, um abraço para você, sucesso para a banda. Ele falou: foi muito bom o tempo que eu tive com vocês aqui, só que a minha hora chegou. Eu falei para ele: cara, mexe a cara. É seu sonho, é sua vida, você tá a vida inteira ali. Quando ele entrou, ele já falou para mim, falou pra gente: olha, eu tenho um projeto paralelo assim, assim, assado, talvez tenha que ter isso, aquilo, outro. Então, naquele momento, ele já falou assim: olha, esse não é o meu sonho. E mesmo assim, ele ficou um bom tempo com a gente, trabalhou conosco. Quando ele teve a oportunidade da banda dele crescer, ele chegou pra nós e falou: tá seguindo meu caminho. E foi o que eu falei pra ele: sucesso pra você. Porque ele é um cara bom. Sim. Só que um ciclo com a gente se fechou. Agora é outro ciclo de vida e outra pessoa está conosco hoje em dia. Isso aí. Então é isso que eu falo: várias pessoas vêm e vão. Precisa fluir, né? Precisa fluir. Que fluir, senão. E a engrenagem da vida é assim também. A vida é movimento. Nossa gerente, mês passado, ela encerrou essa atividade lá, ficou 12 anos na empresa, nossa. A gerente Amanda. Beijão aí, Amanda. E se parar para pensar, nós também fizemos isso. Você saiu depois de um certo tempo da empresa, você saiu, você já foi. Todo mundo já saiu, gente, um dia. Sim, desistiu do negócio. Viu? Sim. Os outros falam assim: o cara faliu. O empresário geralmente fecha um negócio. Eu tenho 2 posicionamentos quanto a isso. O cara faliu. Ou ele falhou, ou ele desistiu do negócio.
Sim. Porque tem essa coisa também da pessoa desistir. A pessoa, igual lá no Rio, por exemplo, tem muita loja fechada. Foi pro Mercado Livre. Sim. Tem muito escritório que hoje botou todo mundo em home office, pagava 10, 20 mil reais numa sala enorme lá, despesa de cafezinho, luz e tal. Tem revezamento de luzes, tá? Lá no Rio. Você passa de noite lá, uma curiosidade, eu acho que vocês sabem disso. Não. Existe É. revezamento elétrico nos prédios. Você vai passar no centro do Rio, por que você não vê o prédio todo apagado? Sabia? Uma curiosidade aqui, vale a pena levar nesse podcast aqui para o pessoal saber. Você passa no Rio assim, você vai olhando os prédios. Você tá 2 horas da manhã, você passa na estrada lá, pega uma linha amarela, uma linha vermelha, ou do centro do Rio. Você olha os prédios, a metade do prédio está acesa. Sabe por quê? Não. Porque não pode desligar tudo. E todo mundo ir para casa, não. Ar-condicionado, se você pega, porque imagina, todo ar-condicionado que liga, ele tem um consumo. Tá congelado. Se você pega o prédio inteiro, um prédio aí de 25 andares, e você acender o prédio todo de manhã e todos os prédios, você dá uma bugada na estação De de energia. energia. Sabia Então, você trava o sistema e acaba, dá um blackout. Então existem ali, o pessoal do condomínio ali, eles organizam os prédios que vão ficar ligados às coisas à noite. Eu não sabia disso não. Interessante. Há algum Eu tempo. nem imaginava que existia um negócio desse. Isso é muito interessante. Aí você pensa, pô, o prédio está vazio, por que a metade do prédio... Aí tem uma luz aqui, outra luz ali, né? Geralmente são luzes espaçadas. O prédio está todo vazio. Tem ninguém trabalhando. Por que elas não estão acesas? Entendeu? Planejamento, Por causa né? disso. Planejamento da própria Enel ali, então. Porque tem uma questão elétrica de consumo. Porque senão você tudo apagar. Bum. Daqui a pouco de dia, bum. Como é que fica? Incende tudo. Não rola. Pessoal, as bombas d'água tudo ligando, abastecendo os ar-condicionados, tudo em Realmente maluco. é segunda. Não, e essa é a palavra-chave da vida, planejamento. Você precisa se planejar em todos os aspectos, não adianta. A gente está falando agora época de tecnologia mesmo, em época de IA, as usinas mesmo já se estão programando a crescente, faz o planejamento para 10, 20, 30, 100 anos do que vai gastar, do que vai precisar ter para poder manter tudo isso funcionando, entendeu? Exatamente. Então, essa é a regra da vida, equilíbrio e planejamento. Se você tiver equilíbrio, se você souber como levar a sua vida mais leve, mais plena, momento de adiantar, momento de atrasar, momento de pausar, de reprogramar a rota, você está analisando o planejamento de vida. E aí você vai a médio e longo prazo planejando o que você quer, onde você quer chegar. Então, essa é a essência da vida. A gente precisa estar em constante análise. Isso aí. Eu ainda falo com o pessoal, gente, vamos planejar 3 meses, 6 meses, 1 ano e 10 anos. Só que para chegar em 10 anos, você tem que fazer os 3 meses. Livre os 3 meses. Se você não fizer os seus 3 primeiros meses, você não vai chegar nos seus 10 anos nunca. Você falou de planejamento, eu me lembrei de um processo que eu fiz aqui no começo. Muito interessante. Eu não lembro onde eu vi isso, mas falava assim: onde você quer estar daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Uma pergunta interessante. Então no começo eu coloquei assim: ó, daqui a 1 ano eu quero estar com a minha loja online, quero estar faturando X, quero estar fazendo isso e aquilo. Aí com 5 anos eu coloquei, quero fazer o curso lá de design 3D, e com 10 anos eu quero abrir minha primeira loja. Não lembro muito bem o que eu coloquei, mas eu tenho essa lista até hoje em casa, né? E o mais incrível foi que eu coloquei em 10 anos algo que era totalmente impossível naquele momento. Eu falava assim, isso daqui é totalmente impossível eu conseguir em 10 anos, mas mesmo assim eu vou colocar aqui porque eu sei que uma hora eu vou conseguir. Eu lembro que eu coloquei até embalagem, que na época a embalagem era caro, que tinha que fazer em quantidade. Se fizesse por quantidade era um absurdo. E o mais incrível é que em menos de 10 anos eu consegui bater todas aquelas metas. Por exemplo, hoje eu não tenho 10 anos de empresa, e aquela meta que eu fiz com 10 anos eu já bati praticamente todas. Todas. Isso eu achei muito incrível, E o né? que você agrega a essa realização? O que o Alisson fez para fazer 10 anos em 5, 10 anos em 3, 10 anos em 6? Acho que foi muita força de vontade, né? Eu persisti muito.
É. Eu persisti absurdamente. Eu botei na minha cabeça que eu não tinha opção. Por exemplo, não tinha plano B. Era só plano A e eu fui incansavelmente. Eu levei em consideração que se eu tivesse que ficar 3, 4 dias sem dormir para alcançar o meu objetivo, se eu tivesse que levar o meu corpo à exaustão, eu ia fazer aquilo. Eu não tinha outro plano. Concentração de energia. Não E tinha deixa, outro plano. e deixa eu te perguntar uma coisa: o que que você deixou para trás? Porque as pessoas têm muita dificuldade. Quando você dá um próximo passo, você deixa para trás. Como você sentiu? Não precisa nem falar o quê, mas como você sentiu deixando algumas pessoas, algumas questões para trás? Porque quando a gente segue um fluxo desse, é muito natural que aqueles que estavam com você naquela época, muitas vezes uma crítica, um caminho divergente, uma opinião diferente, foi ficando. E as pessoas têm um péssimo hábito do apego. De falar, cara, eu queria que o Washington tivesse vindo comigo. Ele é meu amigo de infância, mas o Washington não veio. Só que aí o Washington foi, o Washington ficou. Entendeu? Então, por exemplo, como você se sente? Hã? Prefiro ir. Você é um cara que vai. Como que você se sente? Porque tem gente que sente esse apego e se arrepende. E você? Ó, no, Como você se viu nisso? no começo, o pessoal virava e falava: rapaz, você tá trabalhando muito, cara. Você tá trabalhando demais. Tá, Que isso? Você sumiu, desapareceu, aconteceu alguma coisa? Eu falei: não, eu tô focado num projeto aí, tô tirando o projeto do papel. E uma coisa que eu deixei, não vou falar que eu deixei 100%, Uhum. mas num período ali eu tive que parar. Eu sou apaixonado por fazer atividade física. Completamente apaixonado. Gosto de correr, gosto de surfar. Fui atleta profissional de longboard, de surf. E por um momento eu tive que deixar de surfar, tive que deixar de correr, isso eu tive que deixar para trás. Hoje eu ainda de vez em quando dá uma travadinha, eu consigo dar uma fugidinha ali na hora de trabalho, vou, surfo, volto rapidinho. Mas isso que eu tive que deixar para trás. Não posso falar que eu tive muita amizade, né? Eu tenho muitos amigos, mas que Sim. convivem comigo. Eu não tenho gente que convive comigo ali 24 horas, a não ser a minha família, né? A família da minha esposa, minha família. Então, assim, fora isso, o surf, assim, que eu tive que deixar para trás. É porque são os desafios, né? Uma dorzinha, mas A gente fala muito nisso, né, foi um Wanda? bem Dos maior. desafios. Sim. As minhas amizades, Foi por assim, uma boa causa. foi por uma boa causa, né? É. Senão eu não tinha alcançado, não tinha chegado onde eu tô Não, e hoje. as pessoas querem que a Entendeu? gente siga padrões o tempo todo. Sim. Caetano, você tem que viajar, cara. Isso daí pra mim é Parece uma direto. prisão. Você tá precisando E dar. as receitas mágicas? É. E as Você receitas projeta, mágicas? cara, você projeta no outro. Tem Eu quero também. viajar e vira assim, não, você tem que viajar, mas quem viajar sou eu. Você tem que fazer, quem fazer sou eu. Porque você projeta no E outro. se você viajar também, você tá com o corpo lá e a alma e o espírito tá aqui, E pra piorar, graça. Então, as pessoas projetam no outro, se não fizer aquilo que eu acho melhor, vai achar ruim. Você tem que viajar, mas você não vai, não sei como assim, você não vai. É importante. Elas têm uma percepção que o outro tem que ser aquilo que elas querem crescer. Exato, Elas sempre. misturam aí Então, o teu, né? eu até converso com a minha esposa o seguinte: a gente tem que viajar? Tem. Aí eu viro para ela e falo assim: olha, o que que você prefere? Você prefere que a gente vá ali na serra hoje, fique 3 dias, ou daqui a um tempinho você faça uma viagem internacional, vai para Paris, fica lá 10, 15 dias? O que que você prefere? Não, prefiro Paris. Eu falei: então vamos trabalhar mais um pouquinho, então a gente vai. Mas É fase, né? A gente tem que existe. trocar, É. tem que fazer uma A troca. bem da verdade, nem todo mundo pode ter tudo a toda hora. Nós educamos a nossa filha desse jeito. Lá em casa não é uma espécie de troca, é uma educação. Ah, eu quero isso. Tá bom, você quer isso. Eu quero aquilo também. Não, não pode ter tudo. Não pode ter tudo. Você tem que aprender, porque você começa a abrir mão das coisas ao longo do tempo. É o que está, às vezes, adoecendo os jovens hoje, é isso. É o permissimismo, Uhum. como é que é? É muita permissão Sim. o tempo inteiro. Eles acreditam que Pode podem tudo quando Pode tudo a hora que querem quiser, tudo, sempre. e que a vida é assim, tá tudo bem. É. Mas É, também tanto é que a gente fala, né? Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo. Não, você não vai fazer tudo. Você não precisa de tudo. não dá conta. Você não dá conta de tudo. Faça uma, duas coisas bem feito. Faça o resultado 3 meses, 6 meses. Depois mais 2, 3 meses do próximo e do próximo. Tem uma vida inteira pela frente. Mas é o quê? O imediatismo e o querer ter. Ah, mas a minha amiga foi, mas fulano foi, mas Beltrano foi. Tá, mas você não precisa ir. Esse senso comparativo também é terrível, né? Terrível. Caraca. Porque as pessoas são diferentes, né? Uhum. Sim. E Não são iguais. Nossa, às vezes eu vejo muita gente se comparando às outras pessoas e falo assim: caraca,
se eu conseguir, por que que aquele cara não consegue? Às vezes não, as coisas não são Mas não quer bem pagar o preço, assim, né? né? É Você, exatamente você não pergunta, por isso. exemplo, eu consegui porque não consegue. Mas peraí, você quer pagar o preço dele? Não, é Exatamente. aquela frase, né? Todo mundo quer ter o que você tem, mas não quer fazer o que você faz. Justamente. Concordo, Fernando. Isso aí é complicado. Porque a gente acha legal. E outra coisa, eu acho interessante, eu acho que a questão lá me dá inveja, né? A pessoa fala, nossa, eu vou ficar quieto, porque eu tenho medo de inveja. Você já imaginou Inveja branca. um cara tocando uma guitarra para 150 mil Um pessoas? medo de inveja. Será que tem alguém que tem inveja dele? Imagina, o Bon Jovi. Bon Jovi fazendo um show Um medo para de inveja. 100 mil pessoas tocando guitarra. No Rock in Rio, por exemplo. Não, agora não, né? Mas tempo atrás. Você imagina. Ah, mas a energia. O cara caía durinho no palco, morria. Sim. E aquela Inveja. frase, inveja branca? Gente, não existe inveja branca. Inveja é inveja, não tem cor, é As inveja. pessoas acham uma maneira de travar a mente delas, né? Elas acham uma maneira de travar. Só que aí a gente vai naquela questão de energia que a gente fala muito. Beleza, eu tenho inveja do Alisson. Olha onde ele chegou. Mas se a energia dele, se a espiritualidade dele, se a fé dele, se a racionalidade dele tiver, tipo assim, eu estou no meu foco, Sim, essa energia não vai chegar nem nele. não tem como dar. Ela vai ficar em mim, ela vai ficar, ela pode bater e voltar. Sim. Então é que as pessoas não pensam. Sentimento humano é sentimento humano. Inveja todo mundo pode ter, não nos faz a pessoa invejosa. A pessoa que fez inveja, teve inveja por alguma coisa. Mas o que você vai fazer com essa inveja? Ela desejar mal para o outro, vai crescer com ela. Ou se ela é a seu favor. Eu quero crescer, eu quero produzir, eu quero acima. Em vez de ficar, nossa, aquele cara foi, eu tô aqui sofrendo com isso. Não faz o Então, menor sentido. É isso. questão da Não faz auto-percepção, sentido. né? uma dica que eu posso dar assim, se você tem inveja da pessoa, pergunta o que que ela fez. Sim. Porque assim, tem gente, por exemplo, eu tinha vergonha, eu não tinha inveja. Eu queria saber o que que aquela pessoa fez para chegar onde ela chegou. Mas isso para mim é busca. Eu já vejo pelo processo contrário. Por exemplo, você queria informação e uma busca para trilhar o seu caminho. Tá. Então, sabe o que você fazia? Você não falava para mim falar para ele, você chegava para ele e falava, Caetano, o que você fez? Então, você buscava na fonte a E a informação. informação positiva. Justamente. Então, eu chegava em empresários que eu não conhecia e chegava pro cara e falava assim, pô, cara, o que que você fez para você alcançar esse resultado que você alcançou? O que que você fez? E o cara nunca, tinha gente que nunca me viu. Mas é diferente. Caçador de mentoria. É isso. É diferente essa busca, essa conexão de buscar o outro, entendeu? E na realidade, se você não estava querendo saber, para você roubar o segredo dele. Quero roubar. Não. Queria crescer. Você queria crescer. E hoje você está aqui contando a sua história de uma forma gratuita, com vários insights, para que a pessoa possa crescer com a sua projeção de vida. Então, quer dizer, aquilo que um dia te alimentou de informação, hoje você traz para a pessoa que pode servir, que pode ir além. E eu tenho certeza que se alguém bater na sua porta e falar, Alisson, como você chegou até aqui? Você não vai negar a informação. É diferente. Porque você achava o Caetano um cara de sucesso, buscou o Caetano para ter um crescimento, e hoje você caminha do lado dele, por exemplo. De uma pessoa que fala assim, nossa, olha lá, ó, deve ter feito para rico. Olha onde chegou, ó. Fez nada a Você vida. acredita que a gente que está na loja, essas vezes, eles pensam isso? Vai pegar uma caixa, não, patrão, peraí. Ele não sabe que eu cavei as sapatas da loja. Não Justamente. sabe, não. Acho que veio do nada. Dá peraí, calma, não. Eu vou carregar isso aqui, não pode deixar que eu pego. Deixa que eu pego, não gosto desse negócio aqui. E assim, do mesmo jeito que eu pedi informação para algumas pessoas chegavam a mim depois de um certo tempo, algumas pessoas viraram para mim na ourivesaria e perguntavam para mim, pô, o que que eu fiz e tal. E eu sempre ajudei muito. E eu nunca quis nada em troca, eu só queria ajudar, passar o que me passaram. Essa troca é legal. Então, tipo assim, tem algumas pessoas aqui em Cabo Frio que quando começaram, eles não tinham como laminar. Igual quando eu comecei. Quando eu comecei, a gente pegava um maçarico orca, que é um maçarico bem fraquinho, para derreter. Você ficava ali quase 1 hora para derreter uma chapinha de 10 gramas de prata. E quando laminava, eu tinha que laminar num sol, tinha que laminar sem camisa, porque meu irmão ficava encharcado. E um laminador manual, né? Depois que eu comprei as máquinas, e aí as pessoas foram vendo meu crescimento e tal, começaram a pedir informação.
pessoas falam assim: "Pô, tô precisando laminar uma chapa aqui e tal, o que que você fez?" Eu falei: "Ó, comprei essa máquina aqui, mas se você quiser, você vem aqui, eu lamino pra você e tá tudo bem, não vou te cobrar." Por quê? Pra ajudar a pessoa como me ajudaram. Eu tive esse processo, me ajudaram. Eu falei: "Pô, por que que eu vou?" E aí eu ajudei bastante ourives aqui na região que queriam começar e não tinham onde começar. Uma pergunta, Alisson. A maioria das pessoas que você procurou foram generosas com você, não foram? Como? Generosas. Se você procurou para conversar, Sim, foram a grande generosos. maioria, né? A grande maioria foram generosos. Porque parece que tem a impressão que as pessoas acham, como procurar alguém para pedir informação, que as pessoas vão negar a informação. Mas eu tenho que a pessoa com sucesso, ela é mais fácil dar informação do que não tem sucesso. Porque ela já entende que se eu te der informação, depende de você, não depende de mim. Estou te mostrando um caminho que vai fazer você. Sim. Então você está dando um apoio à pessoa. Ela já entende os processos. Então a pessoa de sucesso é muito mais fácil de ter generosidade nesse aspecto, porque ela já saiu do medo, já quebrou tirou várias amarras do processo mental dela. Então, se você querem realmente crescer, tenham coragem de ajuda para os outros, ou ajuda, um apoio, né? Informação, conversa, que funcione. Não custa nada, cara, não custa nada você Agora, perguntar. é legal também a questão da inveja. Eu acho que eu já falei aqui em outras vezes. A inveja, ela é bom a gente saber o que que é inveja. Porque as palavras são muito misturadas, né? Sim, Inveja, e o cara tem ciúme, e, né, tem a questão dos conceitos, né? Inveja é o seguinte: você comprou um carro. Pô, Caetano, eu comprei um carro. Pô, vai, dá um pulinho lá pra tu ver. Ah, tá, depois eu vejo. Aí eu saio assim, não dou importância, não vejo. Inveja é o seguinte: in é não, veja é ver. Eu não quero ver. Inveja é o seguinte: o seu sucesso ele me incomoda. Eu não sim, quero ver ele. Isso é inveja. Então, agora, quando você quer alcançar algo que o outro já alcançou, ou você tem vontade de alcançar, isso começa com uma insatisfação positiva, que nós nascemos com isso, né? uhum, É legal. E você querer seguir um caminho né, mais curto. Ao invés de você dar uma volta, você vai em alguém que sabe fazer, tenta fazer. Mas isso é diferente da inveja, tá? A inveja é quando você não quer ver, quando você não gosta de ver, quando você se incomoda demais com aquilo. Eu estou incomodado, tipo, eu não quero, eu não queria que você tivesse. Na maioria das vezes é Você porque tem. a pessoa queria fazer e não tem coragem de fazer. Sim, não, Porque na realidade um fracasso. é um fracasso interno, porque na realidade, assim, todos nós somos dotados de qualidades que podemos chegar onde nós quisermos. Sim, A única coisa que nos limita é a nossa mente. Esse é o ponto crucial. A partir do momento que a gente não tem uma mente limitante, a gente passa para o segundo passo, que é o passo de realização. Vamos fazer acontecer. Então, se sua mente não te limita, você faz acontecer. E aí a gente entra no processo da adversidade. É onde é muito fácil desistir. Então, se você tem aquela mente que você trabalha ela, na hora que a adversidade lhe bate a porta, você fala assim: opa, eu não vou desistir agora. Eu não cheguei aqui para desistir. Não tenho um plano B, eu tenho um plano A. Então, vou executá-lo. E aí, nesse meio tempo, você tem aqui o aprendizado, a construção, as pedras, a base, e é uma fase difícil, que é uma fase de manutenção daquilo que você está fazendo. Para aí sim você passar no próximo nível, onde você olha para trás e faz o quê? O crescimento, a evolução. isso. Então é bem delicado esses estágios, porque tudo começa numa mente disposta a fazer a diferença. E o sim. restante, dia a dia, a gente vai construindo. Mas Vasco parece que é um duplo seleto que não gosta muito da palavra desistir, não. Não. Deixa eu te perguntar, você conhece a palavra desistir realmente? Eu vou desistir, não quero mais. Ah, Quando eu conheço a não palavra tem como. trocar de caminho, trocar de Não, desfileirado, vai desistir, não. não entra, não entra. Isso não entra no meu E dicionário. você já Ele atualizou? pode gostar 3 de meses, dois 6 meses, 9 volta, meses e 10 anos no papel? Ah, tem que atualizar, Já né? atualizou, Só que eu né? não botei no papel, agora tudo no telefone, né? Mais prático ficar ali olhando toda hora e falar, não, eu vou chegar lá, vou chegar lá. Agora, um assunto interessante que não desistir, né? Mas eu acredito na seguinte forma, a pressão, né? Tudo tem que ser na pressão, no meu entendimento. Por exemplo, eu acredito que eu trabalho muito melhor sobre pressão. Pressão
eu gosto de trabalhar numa pressão extrema, entendeu? Isso não é bom para algumas pessoas, não, isso é horrível, mas para mim eu me saio muito bem. É porque você é esportista. Esportista gosta de pressão. Cara, Desafios. eu adoro pressão. É porque você gosta de ir Pressão. além. Aquilo, o que desafia é o desafio que te motiva, a pressão que desafia, porque você fala assim, eu consegui fazer. Mas eu concordo com ele. Tem várias maneiras de viver pressão, diversidade é pressão. Isso tem a ver com dopamina, né? Sair da zona de conforto é pressão. A Isso. pressão em si geralmente leva para mais crescimento, não tem como. É. Eu da zona de conforto, com muita diversidade, tá com muita crise, muita pressão, o cara tá ligado, quer crescer. Que é o que a Se gente ele fala. O souber caos te faz crescer. usar, Sim. souber usar a diversidade das coisas negativas como positivo. Nós falamos no início agora sobre Uhum. isso, né? Exatamente isso aí. Também é isso aí, não só, mas também é. Então é isso aí, não tem como. A Meus pressão maiores gera crescimentos, crescimento. meus maiores crescimentos foram na pressão. Mas é isso mesmo. Sempre. Por isso que Zona são de pessoas que conforto se não gera destacam. crescimento. Porque a pessoa que não sabe viver numa pressão, ela se perde. Ela se frustra, ela se fracassa. Porque ela não sabe viver sobre aquilo ali. E sair da zona de conforto de qualquer segmento, você tem que enfrentar um mundo lá fora. Isso é uma pressão. E revela o caráter da pessoa, né? Porque essa pessoa que tem um caráter complicado, que não quer nada, ela corre risco até de se afundar um pouco ali, até de piorar. Porque a pressão ela espreme você, a adversidade Sim, espreme sim. você, a crise espreme você. Vai ser o que você tem. Não tem como ser diferente. Não tem como. Já tava falando. Espremer limão sai limão, laranja sai laranja, não tem como. Há uns anos atrás estavam falando sobre o trânsito de São Paulo. O trânsito de São Paulo, não, é confuso, é muito carro, tem que fazer revezamento de placa, aquelas coisas todas, né? Eu falei, é mesmo? É. No Japão, há 90 anos atrás, era assim, tá? Aí eu fui descobrir a diferença do país desenvolvido para o subdesenvolvido. Tanto que lá foram criadas as motos. Alguém lá pegou a bicicleta, botou um motor, tal de fulano de tal na Suzuki, outro lá na Honda, outro lá na Yamaha. Foi lá que nasceu. Porque o trânsito já era muito apertado, nem cabia carro. Era só bicicleta. Então essas campanhas, né? O Japão é um país que é um exemplo de que o sofrimento gera progresso. Cultura É mineral. verdade. É outro Entendeu? nível. Tudo lá é. Não tinha percebido isso, mas. Tem até um modelo que veio pra cá, fez uma entrevista uma vez, eu assisti uma entrevista dela que eu achei bacana a beça. Ela foi modelo no Japão, brasileira. Aí falou assim: qual é a coisa mais interessante que você conheceu lá no Japão? Ela, olha, ela é modelo, né? Foi Miss, tipo um Miss Universo, uma coisa assim. Aí ela falou assim: a coisa mais interessante foi uma coisa que eu tive que trazer, que eu não consegui comprar em lugar nenhum, e eu trouxe pro Brasil. O quê? Um filtro de água morna. Aí eu falei, como é que é? Que a gente aqui tudo é gelado, né? Filtro de água morna. Falei, mas não é água natural? Não, é morna. Que lá eles têm a tradição de beber chá, Sim, sim. né? E eles bebem água morna. Eles não bebem água. É, aqui o chá é fervendo, né? Fervendo. Eles Cara, bebem já água morna. fervendo. Por quê? Mas por quê? Aqui é quente ainda, né? Porque facilita a digestão. Se você tem um corpo com 37 graus, você vai beber. Aí ela falou assim, de uma forma tão natural, que eu achei que faz sentido. Ela falou, se meu corpo tem 36, 37 graus, por que eu quero beber uma coisa de 5 graus? Pra quê? Eu tenho que ajudar meu corpo. Então, o meu filtro, ele tem lá, ó, eu quero isso aqui com 36 graus. Eu tiro a água e bebo a água na temperatura do meu corpo. Olha que maravilha que eu tô fazendo. Eu tô ajudando o meu corpo A funcionar. a funcionar. E a mulher é modelo, rapaz. A mulher, quantos anos você tem? Ela tem 42 anos. Que isso? Com cara de 22, 25, com né? cara de 20, pô. Eu Mas achei realmente. bacana isso. A gente pega esses exemplos de outros países aí, de outras culturas, pra gente poder trazer pra gente como experiência de vida. As pessoas às vezes não querem trazer conhecimento, justamente falando, eu quero trazer conhecimento. Gente, começa a ler, Todo mundo. começa a buscar entrevista, podcasts. Hoje tem tanto acesso à informação valiosa que a gente esquece desse detalhe. A importância daquilo ali, que é o que você fez na sua trajetória todinha. Sim. Você sempre foi em busca. E você ia direto na fonte. O que você fez
para isso? O que você buscou para tal resultado? Aonde você vai chegar? Então, esta busca é o que difere as mentes comuns de mentes empreendedoras como a sua, ou de pessoas de sucesso. Aí a pessoa fala: "Eu vou chegar aonde no sucesso?" Aonde você quer chegar? Sentado numa cadeira, você não vai chegar a lugar nenhum, Sim. não vai cair. Meninos, já está chegando quase no final. Então, no final, a gente sempre deixa ali uma mensagem, uma reflexão, um ponto de vista para a galera de casa. E eu quero ouvir de você, Alisson. Caraca. O que que você tem para falar para essa galera com toda essa trajetória que você passou para nós? Você mostrou para gente humildade, respeito, determinação, resiliência. Você mostrou que a sua mente pode ir além. E, acima de tudo, o seu propósito maior nunca foi porque você quis dinheiro. Você pode ter falado isso para mim no começo, mas sempre você, a sua família. Quando você mencionou para nós que hoje a sua maior realização é o bem-estar da sua equipe, o crescimento daquilo ali, você simplesmente validou o que eu pensei lá no começo e na nossa última conversa aqui no podcast. O dinheiro ele é consequência daquilo que você trabalha com amor e carinho. Mas o seu maior projeto de vida é fazer bem para a vida das pessoas. Com certeza. E é isso que hoje você faz para a sua equipe, para a sua família, fez para nós hoje no podcast. Espero essa mensagem afetar muitas pessoas em casa, porque a sua trajetória de vida é muito honrosa e ela é exemplo para jovens, principalmente. Muitos jovens precisam ouvir a tua história para saber que o impossível é só uma questão de opinião. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para eles, por favor. Olha, o impossível não existe. Tudo é possível. Então, não desiste. Pode seguir o caminho, que o caminho é certo aonde você quer chegar. Então é isso. O impossível não pode entrar no dicionário. Não pode, não existe. Verdade. Caetano, sua voz, a sua palavra, a sua mensagem para o pessoal de casa, por favor. Eu para agradecer estar aqui, né? Gostei muito da história dele aqui, né? Pô, 19 anos de idade, né? Cabeça legal. Eu achei interessante quando ele falou também ó, vou sair, chegou a hora de eu sair. Ah, trabalha mais 6 meses, mais 180 dias, né? Ele mostrou que tem paciência. Eu falei, não, calma, não tem como dar errado. Eu achei legal essa paciência, esse sentimento de esperança. Não, eu aguardo o tempo que precisar. Eu achei legal, não tem aquele afobamento, embora querendo produzir mais, tudo, mas em momento algum ali ele demonstrou afobamento ali. Ah, eu tô nervoso, eu quero, não, tranquilo, isso aí, parabéns. Sempre obrigado. Foi sempre muito Legal, tranquilo. gostei. Washington, e você para o pessoal de casa? 2 pontos. Desistir. Nunca desista. Se você tem clareza de si mesmo, consciência daquilo que você quer na sua vida, é muito mais difícil desistir. Às vezes é até impossível. Da clareza que você tem dos seus objetivos, da como aquilo é importante na sua vida. E sobre impossível, eu gostaria de falar do seguinte do impossível. O impossível talvez seja pensar de uma forma que você nunca pensou, para se comportar de uma forma que você nunca ousou ou pensou em comportar, para chegar num lugar que você nunca esteve. Isso talvez seja impossível. Que você é obrigado a mudar tudo, todos os processos, e alcançar aquilo que era inimaginável no primeiro momento. Show de bola. É isso aí, meninos. Obrigada mais uma vez, mais uma semana. E para você de casa, deixa a seguinte reflexão. Quando a gente fala de escolhas, é sobre isso que o podcast Mais e Mais traz para vocês. O que que você vai escolher amanhã? O que que você vai escolher após uma história de vida excelente como essa? Você vai escolher ficar apegado às cicatrizes, às dores, aos fracassos, à insatisfação? Ou você vai pegar o seu papel e caneta ou o seu bloco de notas digital e vai traçar sua próxima meta? 3 meses, 6 meses, 1 ano e 10 anos. E ao ler os seus propósitos, você vai ter histórias inspiradoras. Pessoas que saíram do nada e foram além. Pessoas que estão ao seu lado, na mesma conexão, fazendo a diferença no mundo. Então eu falo muito isso. Qual mundo você quer viver? Quem você quer ser? Qual história e narrativa você vai levar daqui 2 anos, daqui 10 anos, para as pessoas que estão ao seu redor? Histórias como as que passam por aqui são essenciais para mostrar que nós dependemos somente de uma questão:
vontade, determinação e mente aberta. Mente aberta para construir um mundo novo. E esse mundo é nosso. Até semana que vem para vocês.